Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere conosco as seguintes manchetes que foram as principais notícias do Brasil e do mundo. Pela primeira vez, um navio carregado de milho parte do porto ucraniano de Odessa. Ministério negocia compra de antiviral contra a varíola do macaco. Global Student Prize escolhe estudante brasileiro como um dos melhores do mundo. E o ProUni 2022 já começou com as inscrições na última segunda-feira, dia 1º. Está no ar o Plantão de Notícias da sua rede de TV Mais, TV Arte HD. O navio carregado de milho zarpou do porto ucraniano de Odessa. É a primeira embarcação desde o início da guerra há mais de 5 meses a deixar o local. Confiram conosco. O navio Razone, com a bandeira de Serra Leoa, partiu de Odessa com uma carga de 26.500 toneladas de milho. O destino é Trípoli, no Líbano. Mas antes, a embarcação vai atracar em Istambul, na Turquia, onde será inspecionada. Abdullah Gendi é um dos tripulantes e disse que está muito feliz em finalmente partir da Ucrânia, mas admite ter medo das minas navais. Precisamos de 2 a 3 horas para atravessar as águas ucranianas. Espero que nada aconteça, disse. Uma das dificuldades para que navios voltassem a entrar e sair de portos ucranianos eram as minas colocadas por Kiev no mar para tentar impedir a chegada de frotas russas. Por isso, uma equipe ucraniana precisa auxiliar todas as embarcações para desviá-las dos explosivos. Essa ajuda foi um dos pontos acordados no documento assinado mês passado entre Kiev, Moscou, Istambul e as Nações Unidas. O pacto permite que a Ucrânia volte a exportar grãos e fertilizantes. O acordo deve ajudar a amenizar uma crise global de alimentos. Desde o início da guerra, o preço dos alimentos, especialmente de grãos, teve uma alta significativa e fez aumentar a quantidade de pessoas com fome no mundo. O motivo é que tanto a Ucrânia como a Rússia estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, comemorou. Two commodities in short supply: corn and hope. Ele afirmou que o Razone parte carregado de 2 mercadorias em falta no mundo, milho e esperança, e que acredita que esse será o primeiro de muitos navios comerciais a partirem da Ucrânia cheios de alimentos. O Ministério da Saúde negocia a compra do antiviral Tecovirimat para reforçar o tratamento da varíola dos macacos, a monkeypox, no país. O Ministério também emitiu uma nota técnica com orientações sobre a doença para gestantes, puérperas e lactantes. Acompanhe. O Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica com orientações específicas sobre a infecção pelo vírus monkeypox em gestantes, puérperas e lactantes. Segundo o documento, esses grupos podem apresentar gravidade maior da doença, sendo considerados de risco para evolução desfavorável, apesar de os dados e estudos sobre a infecção serem limitados durante a gestação. As recomendações incluem exames periódicos de acordo com o momento da infecção e o período gestacional, além de medidas de prevenção, como o uso de máscaras, principalmente em ambientes com pessoas que apresentam sintomas suspeitos da doença, como febre e lesões de pele. Outra recomendação é que grávidas, puérperas e lactantes usem preservativo em todos os tipos de relações sexuais, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente, e que procurem assistência médica caso apresentem algum sintoma suspeito. De acordo com o Ministério da Saúde, as pacientes com casos de maior gravidade devem ser acompanhadas em regime de internação hospitalar. Todas as precauções estão sendo tomadas para garantir a saúde do povo brasileiro.
E para reforçar o enfrentamento da doença no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que vai receber, junto à Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, o medicamento antiviral Tecovirimat. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, em um primeiro momento, o remédio será usado em casos mais graves da monkeypox. Nós vamos conseguir uma quantidade inicial e, posteriormente, o Departamento de Assistência Farmacêutica vai buscar medicamentos para atender aquelas situações mais graves. E agora uma notícia muito legal. Um estudante do Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet, no Rio de Janeiro, está entre os 50 melhores estudantes do mundo. Veja com a gente essa matéria. Lucas Tejedor cursa o último ano letivo e é autor de alguns projetos. Um deles usa um drone para identificar focos de incêndio na Amazônia. Outro é um aplicativo que ajuda no processo de reciclagem de lixo eletrônico. O Lucas é o único brasileiro na lista dos 50 finalistas do Global Student Prize. O vencedor será conhecido até o fim do ano e vai embolsar um prêmio de $100 mil, equivalente a R$526 mil. Lucas tem 18 anos, sonha em gerenciar políticas públicas com programas de combate à fome e à miséria. Boa sorte para você. E ainda falando sobre estudantes, a gente vai agora falar de uma outra sequência de estudantes que buscam uma vaga no ensino superior e têm a oportunidade de, a partir do programa Universidade para Todos, o ProUni, que já iniciaram as inscrições que vão até quinta-feira, dia 4. A edição deste ano tem novidades e você confere agora com a gente. Vamos lá. O ProUni oferece bolsas de 100% e 50% em instituições de ensino superior de todo o país. Para se candidatar a uma vaga, o estudante deve ter participado da edição de 2020 ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ter tirado mais de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Além das notas do Enem, a classificação do ProUni vai seguir a seguinte ordem: professores da rede pública que queiram fazer cursos de licenciatura ou pedagogia, estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, alunos que tenham feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada como bolsista, estudantes que tenham cursado o ensino médio em uma escola particular com bolsa e alunos de escolas particulares. E nós vamos agora a um breve intervalo e, na sequência, vocês acompanham as notícias locais e os comentários dos bastidores políticos com Carlos Emir. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmeg.com.br.
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. E já de volta, iniciando esse segundo bloco, você confere agora os comentários de Carlos Emir Laranjeira, que vai falar sobre a união Garotinho e Castro no Rio de Janeiro e Lula e Alckmin na presidência. Vamos agora falar sobre esse fenômeno que une forças contrárias em tempo de eleições. É a nova República dos Adversários. Acompanhem os comentários de Carlos Emir. Vamos falar sobre a política nacional? Lula e Alckmin, essa famosa dança da tesoura que percorreu durante anos a política brasileira, agora ela se concretiza. Lula e Alckmin. Quem diria que essa união um dia poderia acontecer? Em jantar agora recentemente do PSD, partido ao qual o Alckmin é filiado, o Alckmin demonstrou a preocupação sobre a economia brasileira. Mas essa preocupação que ele demonstrou é porque a economia brasileira começa a mostrar sinais de aquecimento e crescimento a passos largos. Índices que a velha imprensa falava antigamente, está completamente errado. Está mostrando, Bolsonaro e o Guedes, com a sua política, conseguiu mostrar que a economia está crescendo, e realmente está. Então, o papel do Alckmin nesse jogo político, na minha opinião, vai ser para atacar o Bolsonaro diretamente. Isso aí, ele vai atacar o Bolsonaro, enquanto o Lula vai fazer aquele papel do Lula fofinho e bonzinho da propaganda do PT, que a gente sabe que não é bem assim, que as coisas funcionam. Lula mudou o discurso dele, se você começar a ver, ele está falando mais manso, mas ele continua sendo aquele reacionário de esquerda, radical, que defende o aborto, que é contra a família, defende a legalização das drogas, defende a desmilitarização da polícia militar, o desarmamento, entendeu? Então, esses discursos de esquerda é o que ele representa. E não adianta tentar esse discurso fofo para pegar os desavisados, e o Alckmin vai fazer o papel do homem mau na dupla, que vai bater no Bolsonaro. Mas eis que surge uma coisa que acho que foi a mais importante nesse cenário político nacional, que foi o lançamento da candidatura de Roberto Jefferson a presidente da República. Roberto Jefferson vem candidato. E recentemente ele falou que ele está vindo candidato na intenção de tentar fazer uma bancada de deputados federais mais forte no Brasil todo, elegendo de 1 a 2 deputados em cada estado, e principalmente ser o contraponto, ser o escudeiro do Bolsonaro, porque todo o centrão fisiológico, mais a esquerda, mais a imprensa, estão focando no Bolsonaro. Então, na verdade, são todos contra um. E surge em cena Roberto Jefferson exatamente para fazer esse contraponto, e ele vai atacar literalmente o Lula, porque a função dele vai ser essa. Porque isso, claro, se o ativismo judicial deixar o Roberto Jefferson vir candidato. Seria uma boa ver um discurso entre Lula e Roberto Jefferson. Mas vamos aguardar o que o TSE vai resolver em relação à candidatura. Enquanto isso, aqui no Rio, não para surpresa de muitos, mas não para mim, Garotinho lança apoio a Cláudio Castro. Exatamente. Garotinho, que em discursos passados vinha falando mal de Cláudio Castro, resolveu agora apoiá-lo. Muitas pessoas acham isso meio estranho, meio esquisito, mas na verdade, a filha de Garotinho, a Clarissa, ela vem candidata ao Senado. Então nada mais é
que tentar eleger a filha dele ao Senado. Então, esse apoio ao Cláudio Castro é exatamente para dar mais um palanque para Bolsonaro, que a Clarice Garotinho é uma defensora do governo no Senado, nas pautas ela tem defendido, tem dado entrevistas e tem falado sobre o assunto, e você vê que no discurso dela ela tem uma defesa da pauta conservadora, que é a pauta que o nosso presidente representa. Então não foi surpresa nenhuma a questão do Garotinho estar apoiando o Cláudio Castro. Na minha opinião, esse apoio veio exatamente para fortalecer a candidatura da filha dele ao Senado Federal. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E na sequência vocês acompanham agora de notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Mais um serviço da Prefeitura de Magé vai garantir políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O município aderiu ao Família Acolhedora, que capacita famílias a receberem crianças, adolescentes ou grupo de irmãos pelo período de 1 ano, período que pode ser renovado. Essas famílias recebem as mesmas em suas casas, garantindo amor, cuidado e convivência familiar. Na sexta-feira, dia 29, houve um fórum de apresentação do serviço à sociedade civil, conselheiros tutelares e servidores das secretarias de assistência social e de saúde. O prefeito Renato Cozzolino disse que é mais uma modalidade de acolhimento às crianças e adolescentes de Magé que já passaram por uma certa fragilidade com a sua família biológica. 2 feras do teatro e da TV brasileira no palco, contando com muito bom humor a história de um casal de sessentões desgastado pela rotina do casamento. Intimidade Indecente foi o espetáculo teatral apresentado na noite desta segunda-feira, dia 1º, em 2 sessões, no espaço preparado pela Prefeitura de Guapimirim, na antigo Washington, para os eventos do Festival de Inverno do município. O Eliane Giardini e Marcos Caruso deram um show de interpretação, divertindo e levando a refletir o público que compareceu em grande número. Nesta terça-feira, o espetáculo continua com o Show do Veras, com o artista Marcos Veras mostrando toda a sua versatilidade. Em Teresópolis, mais uma mudança na testagem para a Covid-19. A partir dessa quarta-feira, dia 3, o novo local para testagem será o CEMUSA, o Centro Municipal de Saúde, que fica na rua Palmeira Maria de Oliveira, número 80, no bairro de São Pedro. O atendimento será todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, inclusive finais de semana e feriados. Vale lembrar que a testagem só será feita a partir de 48 horas dos sintomas surgidos. E o atendimento para testagem no Pedrão será interrompido. Também falando em Teresópolis, inscrições abertas para o prêmio Fazer-se Professor 2.2. As inscrições começaram nesta segunda, dia 1º, e vão até o dia 30 de agosto. É uma premiação que acontecerá mais uma vez, destacando profissionais e projetos da educação da rede municipal. Os interessados em conhecer mais detalhes do concurso devem procurar as redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Vamos destacar agora o município de Macaé, que além de comemorar 209 anos, como falamos em edição anterior do Plantão e também do Jornal Regional, festeja o fato de ter terminado na liderança regional em geração de postos de trabalho em 2022 durante o primeiro semestre. Segundo dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, Macaé teve no primeiro semestre de 2022 mais de 4 mil empregos criados. A nova demanda de contratações registrada pela indústria offshore, setor de serviços e construção civil, reforça o cenário positivo do mercado de trabalho em Macaé. O Conselho de Turismo da região Costa do Sol, em parceria com o Projeto Capacitar, lança o curso gratuito aos profissionais das instituições
da sociedade civil, dos conselhos municipais e moradores que estão envolvidos em projetos da região. De acordo com o coordenador Mário Bruno, o conteúdo do programa é mais abrangente do que a elaboração de um projeto, contemplando aspectos da gestão administrativa financeira das entidades. Você vê aí o site projetocapacitar.com.br, por onde você pode acessar para fazer as suas inscrições. Serão 7 módulos com 3 a 4 aulas online, com cerca de 40 minutos cada aula. Mais informações também pelo WhatsApp DDD 31 9977 00115. Bom, e fechando o giro pelos municípios, confira um pouco da repercussão da inauguração da Praça do Trem, ou melhor, da revitalização da Praça do Trem no distrito de Rocha Leão, em Rio das Ostras. Notícia que já havíamos trazido dentro do Jornal Regional. A localidade de Rocha Leão ganhou uma praça totalmente revitalizada, com mobiliário acessível, artístico e temático ferroviário. O local também recebeu uma estação de leitura. Está sendo maravilhoso, né? É algo que a comunidade inteira participou durante um processo de um mês. Né? Todo mundo aqui, eu acredito até que a comunidade vai sentir muita falta dos meninos que trabalharam aqui. Todo mundo super feliz. A praça realmente se tornou um lugar onde as pessoas vêm, estão comparecendo mesmo, estão vindo, estão ocupando esse espaço que já sempre foi deles, né? E que, na verdade, eu acredito que as pessoas não tinham a vontade de estar aqui por não terem novidade, por ser algo... E assim, a arte fez realmente total diferença, né? A arte faz realmente a diferença na vida de todo mundo. E foi muito amor, foi muita tinta, foi muito calor, né, aqui em Rocha Leão, assim, e a gente está muito feliz, a comunidade está feliz. No playground infantil foram instaladas torres com passarela interligada, escorrega, tobogã, balanço e uma pequena parede de escalada. É muito importante isso, democratizar a cultura em todo o estado do Rio, né? Não só ficar concentrada na região metropolitana, né? Estender isso para todos os municípios. O estado é muito grande, então é muito importante, nós, depois de 2 anos de pandemia, a gente conseguir democratizar e expandir a cultura a todos os municípios desse estado. O Lab Cidades Criativas é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR e correalização da Rua Walls, com patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, produção executiva da 5 Elementos Produções, consultoria executiva da Marco Zero e apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras e da Fundação Rio das Ostras de Cultura, que forneceu a estrutura necessária para o trabalho dos artistas. O ar frio de origem polar se afasta cada vez mais do centro-sul do país e as temperaturas se elevam um pouco mais nesta terça-feira. No Rio, os termômetros terão mínima de 16 graus centígrados, com máxima chegando até 27 graus. Acompanhe o Clima Tempo. Nesta terça-feira, o ar seco ainda continua atuando no sudeste do Brasil, mas os ventos que sopram do mar até aumentam a nebulosidade na região do Vale do Ribeira, mas ainda não tem expectativa de chuva. O dia ainda começa com formação de névoa e de nevoeiro na região do Vale do Paraíba e também na capital paulista, algumas áreas do interior do Rio, sul fluminense e também a região da zona da Mata Mineira também podem registrar o fenômeno ao amanhecer, mas ainda vai ser um dia ensolarado em todo o estado de Minas, no Rio de Janeiro e no centro e sul do Espírito Santo, inclusive em Vitória. Tem previsão apenas de pouca chuva nas áreas do norte capixaba, mas o destaque ainda continua sendo a baixa umidade relativa do ar em todo o interior do estado de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro, com índices inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. A máxima chega aos 25 graus em São Paulo, máxima de 28 graus em Vitória, 26 graus em Belo Horizonte e 27 graus no Rio de Janeiro. Hoje é dia de futebol, Libertadores da América. Flamengo tem vantagem sobre o Corinthians na Libertadores em duelos do mata-mata e equipes se enfrentam nesta terça-feira em Itaquera.
pelas quartas de final das Libertadores. O Flamengo e o Corinthians já estiveram frente a frente em 6 confrontos eliminatórios, e o lado rubro-negro levou a melhor em 4 dessas ocasiões. O último desses confrontos foi na final das oitavas de final da Copa do Brasil de 2019, quando o Flamengo venceu por 1-0 nos jogos de ida e também os de volta. Pelo Brasileirão, Santos buscou reação no fim e empata com o Fluminense na Vila Belmiro. Um jogo de emoção, apagão em campo, virada e empate no final. E essas foram as notícias do Plantão de Notícias dessa edição. Agradecemos a você, amigo telespectador, e a nossa equipe técnica na colaboração de passar para vocês as notícias que foram manchete. Muito obrigado e até a próxima edição. Vamos junto, conferindo tudo o que acontece na rede de TV Mais TV Arte HD. Muito obrigado e até a próxima edição. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmeg.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor! Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.